Família palmeirense, a semana já começou daquele jeito, com o torcedor ainda remoendo tudo o que aconteceu na Vila Belmiro e tentando entender como aquele lance dentro da área passou batido. O clima, desde sábado, é de indignação. E não dá para negar que o episódio deixou muita gente no clube engasgada. O Palmeiras decidiu segurar a emoção depois do jogo. Não quis transformar a zona mista em palco de protesto, nem expor comissão técnica e elenco a um tumulto que não mudaria nada ali na hora. Só que, internamente, o sentimento é outro. A diretoria analisou o lance com calma, reviu tudo, discutiu entre si e tomou a decisão de levar o caso diretamente para a reunião com a comissão de arbitragem. Não é aquela explosão pública que às vezes rende manchete, mas é um movimento firme para cobrar explicações sobre um pênalti que, na visão do clube, não dá para ignorar. O entendimento é de que o Maurício foi derrubado num lance claro. Um movimento que não tem justificativa dentro da disputa pela bola e que simplesmente não poderia ter passado sem revisão. O Palmeiras sabe que dificilmente algo vai mudar. O resultado não volta, nada disso altera a tabela. Mas o clube quer pelo menos ouvir qual foi o critério e por que o lance foi tratado como normal. A indignação veio também pelo contraste com outras partidas. A torcida comenta, os jogadores comentam, todo mundo acompanha rodada a rodada e vê como algumas decisões pesam mais para um lado do que para o outro. Quem viu os últimos jogos percebe como certos contatos dentro da área ganham interpretações completamente diferentes dependendo da camisa. E isso vai alimentando essa sensação de que algo está fora do padrão. O clube, em vez de gritar logo após o apito final, preferiu esse caminho de cobrar formalmente. Agora é aguardar como será essa reunião e qual será a postura da comissão ao discutir o assunto. Enquanto isso, o elenco volta ao campo hoje para mais um treino importante antes de encarar o Vitória. A partida de quarta-feira virou praticamente um divisor de águas, porque além de recuperar moral, o Palmeiras pode colocar pressão em quem disputa a ponta da tabela. Se fizer o dever de casa, força o rival direto a entrar no clássico, já sabendo que não pode vacilar. E isso muda completamente a abordagem emocional de um jogo grande. Só que, para isso, o Palmeiras precisa resolver seus próprios problemas. O Abel trabalha com algumas possibilidades. E a tendência é que Andreas Pereira volte entre os titulares. O Alan também deve aparecer desde o início, trazendo um pouco mais de sustentação para o meio-campo. A dúvida fica entre Maurício e Veiga, porque alguém vai ter que ficar de fora. A maratona pesa, o momento pede equilíbrio e o treinador tenta encontrar o encaixe ideal. Tem ainda a situação dos jogadores que estão servindo suas seleções. O clube aguarda o retorno de cada um, acompanhando de perto minutos jogados, desgaste, viagens, tudo para saber quem realmente terá condição de participar. O Vitor HCK, por exemplo, deve chegar a tempo, mas ainda vai entrar no jogo da seleção e isso pode refletir na escalação de quarta-feira. Tudo isso faz parte da preparação. E o Abel tenta montar uma equipe competitiva mesmo com tantos detalhes para administrar. A torcida sabe que, quando o Palmeiras encaixa, quando o time joga com intensidade e concentração, é difícil segurar. Mas o momento recente acendeu o alerta. A derrota para o Mirassol e o revés na Vila Belmiro foram golpes duros, especialmente por serem jogos que na teoria não poderiam ter escapado. A reação interna foi de cobrança, mas também de serenidade. O Abel não quis transformar esses resultados em tempestade. Pelo contrário, pediu foco total, atenção máxima e nada de se perder emocionalmente numa sequência tão decisiva. Ele destacou que ainda há muito em disputa.
que não é hora de desespero e que a equipe precisa resgatar o padrão dos momentos mais fortes da temporada, porque não dá mais para oscilação. Não dá para entrar em campo sem aquela intensidade que sempre foi marca registrada do Palmeiras com ele. A reta final do Brasileirão não perdoa, e qualquer vacilo pode custar posições. Confiança e até ritmo para a decisão continental que se aproxima no fim do mês. E nesse cenário surge também o assunto Aníbal Moreno. O volante, que vive oscilações desde que chegou, voltou ao centro das discussões. Parte da torcida questiona rendimento. O Abel já chegou a cobrar publicamente mais energia, mais intensidade, dizendo que faltou pilha para o 5 e para o 8 em determinado jogo. Em alguns momentos, o Aníbal realmente parece sentir o peso da sequência e da carga física. Em outros, mostra ser um jogador importante na construção e na proteção. Só que, nos bastidores da Argentina, começaram a circular informações de que um grande clube de lá estaria avaliando a possibilidade de contar com ele no próximo ano. O nome dele estaria bem cotado internamente por lá, e isso abriu debate entre os torcedores do Palmeiras. Para alguns, uma negociação seria boa para todos os lados. O ritmo de partidas no futebol brasileiro é insano, muito maior do que em outras ligas do continente, e talvez isso pese para um jogador com características mais estratégicas do que explosivas. Para outros, o Aníbal ainda tem margem para evoluir. Ainda pode render mais com uma pré-temporada completa, uma adaptação definitiva e um ambiente mais estável. A diretoria, porém, não pretende facilitar nada. O Palmeiras investiu pesado para trazê-lo e tem contrato longo até o fim de 2028. Qualquer proposta que chegar será tratada com critério e apenas considerada se realmente fizer sentido esportivo e financeiro. Enquanto isso, o foco segue total no presente. O time precisa reencontrar firmeza, reagir dentro do campeonato e chegar inteiro para a grande decisão que se aproxima. Cada treino, cada reunião, cada ajuste tático vira parte essencial desse momento delicado que pode definir o rumo da temporada. A preparação para o duelo contra o Vitória segue como prioridade máxima dentro da academia, porque o elenco sabe que esse jogo pode mudar significativamente o astral da equipe e recolocar o Palmeiras na rota certa dentro do Brasileirão. A semana começa com conversas intensas entre comissão técnica e jogadores, revisões de posicionamento, correções de erros individuais e coletivos e, principalmente, um foco muito grande na tomada de decisão, que foi um dos pontos que mais incomodaram o Abel nas últimas partidas. O treinador tem repetido internamente que a equipe precisa recuperar aquela mentalidade de imposição, de entrar em campo sabendo que cada disputa importa, cada dividida conta, cada detalhe pode decidir o resultado. É aquela postura que o torcedor já conhece bem, mas que ficou um pouco apagada nesses últimos 2 jogos. O elenco sente isso, percebe que deixou escapar pontos importantes e reconhece que é hora de reagir sem desculpas. O treinador já deixou claro que quer ver mais intensidade no meio-campo, mais circulação da bola e mais agressividade na hora da transição. Por isso, a volta de alguns jogadores considerados fundamentais pode ajudar a reequilibrar o funcionamento do time. A possível presença do Andrias entre os titulares é vista como uma forma de dar mais dinamismo à construção, enquanto o retorno do Alan promete reforçar a sustentação defensiva, deixando a equipe mais preparada para recuperar a bola rapidamente e controlar o jogo. A grande questão continua sendo quem vai sobrar, porque Maurício e Veiga disputam esse espaço com características bem diferentes e cada um oferece um tipo de vantagem.
Essa escolha deve ser feita praticamente na véspera do jogo, dependendo também da condição física de cada um e do que o Abel avaliar nos treinos. Outro ponto que mexe bastante com a preparação é o retorno dos jogadores que estão com suas seleções. A comissão monitora cuidadosamente não só a minutagem, mas também o desgaste das viagens, as condições de recuperação e o estado físico com que cada atleta vai se apresentar. O Palmeiras não quer correr riscos desnecessários, especialmente porque a maratona de decisões continua pesada e não há margem para lesões por excesso de minutagem. O caso do Vitor HCK é um bom exemplo disso. Ele deve voltar a tempo, mas ainda precisa entrar em campo na partida da seleção, e isso naturalmente gera um alerta. O clube tenta equilibrar tudo, não prejudicar o jogador, não sobrecarregá-lo, mas também não abrir mão de uma peça importante em um momento tão decisivo. Enquanto isso, o ambiente interno trabalha para virar a chave emocional. As derrotas recentes causaram um impacto forte, principalmente pela maneira como aconteceram. O Abel, porém, tenta blindar o elenco. Ele insiste que não é hora de pressão desnecessária. Não é momento de dramatizar demais. E sim de corrigir com frieza. Entender o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Ele reforça sempre que o grupo é experiente, já passou por situações muito piores e sabe muito bem como competir em alto nível. A mensagem é clara. Não dá para lamentar, só dá para trabalhar. A comissão inteira segue empenhada em recuperar a confiança dos jogadores, lembrando que o mesmo time que oscilou agora foi o mesmo que mostrou força durante grande parte da temporada. A proximidade da final continental também pesa nesse processo todo. O time não pode chegar lá carregando uma sequência ruim, porque decisão exige confiança, exige uma equipe emocionalmente equilibrada. Cada jogo do Brasileirão, até a final, serve como preparação psicológica e técnica, e o Palmeiras sabe que precisa crescer nesse momento. É por isso que a partida contra o Vitória é tratada como essencial. Não só pelos pontos, mas pelo impacto que uma vitória convincente pode trazer ao ambiente. Ganhar, jogar bem, mostrar intensidade, reencontrar o ritmo. Tudo isso alimenta o grupo para o que vem pela frente. E claro que esse cenário também mexe com temas paralelos, como a situação do Aníbal, que segue gerando debate entre torcida e diretoria. Há quem defenda que a transferência poderia renovar o setor, abrir espaço para novas alternativas e até aliviar o desgaste do próprio jogador. Por outro lado, existe a leitura de que abrir mão de um atleta com contrato longo e potencial de evolução seria precipitado, ainda mais num momento em que o time precisa de elenco robusto. A verdade é que o jogador vive uma fase de altos e baixos, já recebeu cobranças públicas do técnico e sabe que precisa responder dentro de campo. Ele tem físico, técnica e leitura de jogo para entregar mais, e por isso mesmo continua sendo uma peça observada de perto. O clube vai ouvir propostas? Pode até ouvir, mas nada indica urgência em negociar. E enquanto o futuro não se decide, o presente pede foco total. Até porque o Palmeiras não pode se dar ao luxo de perder peças importantes em meio a uma reta final tão exigente. Enquanto isso, tudo acontece nos bastidores, o torcedor vive aquela ansiedade típica desse momento decisivo. A proximidade das últimas rodadas mexe com o emocional. Cada resultado dos rivais vira assunto, cada escalação vira debate, cada detalhe gera comparação. Mas a verdade é que o Palmeiras depende muito de si mesmo para recuperar estabilidade e competitividade.
Vencer o Vitória significa respirar de novo, reencontrar confiança e, de quebra, jogar pressão para o rival direto, que entra em campo depois, sabendo que qualquer tropeço pode custar caro. Essa possibilidade de inverter o fardo emocional pesa bastante. Porque quem joga carregando obrigação sempre sente mais o jogo. É por isso que o clima dentro da academia, nesta semana, mistura cobrança com expectativa positiva. Ninguém está satisfeito com as duas derrotas, mas todo mundo acredita na capacidade de reação. O elenco é experiente, tem uma base consolidada, conhece decisões pesadas e sabe jogar quando a pressão aumenta. O treinador reforça diariamente que a chave para virar o momento está no detalhe, na concentração, na intensidade e na coragem de buscar o jogo o tempo inteiro. É esse espírito que ele espera ver em campo quarta-feira. E se o Palmeiras entrar com essa postura, com essa energia e com a qualidade que o grupo tem, a chance de reconstruir o caminho no Brasileirão aumenta significativamente. O elenco, por sua vez, tenta manter os olhos somente no campo. Abel reforça que não adianta gastar energia com aquilo que foge do controle do clube. Ele pede comprometimento máximo, porque a temporada está chegando ao ponto decisivo. Os treinos desta semana devem dar o tom da preparação para essa nova fase. Há uma necessidade de ajustar posicionamento, recuperar intensidade e reativar aquela confiança que sempre caracterizou o Palmeiras nos momentos mais importantes. A verdade é que tudo converge para uma reta final de enorme tensão, mas também de enorme potencial. A torcida sabe que, quando o Palmeiras entra nesse modo competitivo, ele costuma crescer de forma impressionante. Mas para isso acontecer, cada jogador precisa assumir o papel que lhe cabe e evitar erros repetidos. Não há mais espaço para desatenção, para oscilações longas, para desconexão dentro de campo. É a hora em que os times que realmente brigam por títulos mostram quem são. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A Toca da Raposa amanheceu em silêncio, mas bastou uma mensagem vazada em grupos de dirigentes para incendiar o ambiente esportivo. O artilheiro do Cruzeiro, Caio Jorge, teria fechado com o Palmeiras. A informação correu como rastilho de pólvora, transformando-se rapidamente em um dos burburinhos mais comentados do momento. Ninguém confirma oficialmente, ninguém desmente de forma categórica, mas o cenário nos bastidores indica algo muito maior do que um simples interesse. A surpresa é geral. No Cruzeiro, onde o atacante vinha sendo tratado como peça central do projeto esportivo, o rumor caiu como um choque. Comentam que até jogadores ficaram sabendo pela imprensa e passaram o dia tentando entender se o que ouviam era real ou apenas mais um capítulo das especulações de mercado. Em São Paulo, por sua vez, o clima seria de discreta euforia. O Palmeiras, sempre atento a oportunidades cirúrgicas, teria avançado silenciosamente, conduzindo conversas em etapas muito bem guardadas. O suposto acerto deixou até executivos de outras equipes desconfiados. Há quem diga que reuniões recentes envolvendo agentes do atleta levantaram suspeitas, especialmente porque algumas tratativas foram conduzidas longe das câmeras e sem representantes do Cruzeiro presentes. Mesmo assim, não existem detalhes sobre valores, duração ou condições do possível contrato. Tudo é mantido no nível do sussurro, do ouvi dizer, do comentário cruzado nos corredores de clubes e emissoras. Entre torcedores, o impacto é evidente.
a torcida celeste reage com incredulidade e frustração, imaginando como o time lidaria com a saída repentina de seu principal finalizador. Já entre palmeirenses, o rumor provoca entusiasmo, embora acompanhado da cautela típica de quem já viu grandes negociações ruírem nos instantes finais. Enquanto ninguém assume oficialmente a história, o rumor ganha força a cada nova mensagem, cada nova fonte próxima ao negócio. Se é verdade ou não, só o tempo dirá. Por ora, o que se sabe é que o nome de Caio Jorge segue no centro do furacão, movimentando conversas, suposições e olhares atentos do país inteiro. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!